Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês no meu, no seu e no nosso Ribeirão em Movimento. Ontem foi dia 15 de outubro, dia dos professores e professoras, e eu quero aqui dedicar esse programa especialmente para vocês, educadoras e educadores. Sabemos da realidade tão cruel, desumana muitas vezes, que passamos nas salas de aula, mas sem essa categoria imprescindível para a construção de um Brasil, de um país, de um estado, de uma cidade que seja de fato democrático, né, onde todos possam ter aspirações, sonhos realizados e todos passam pela mão das professoras e professores. São médicos, são seguranças, são enfermeiros e você que está aí, né, passou na mão de um professor ou de uma professora. Então, uma profissão que precisa e merece ser respeitada e valorizada. Nós temos a carteirinha do professor e professor, que vai ser lançada uma boa medida do governo federal, que vem em boa hora. Mas queremos também reconhecimento no salário e condições de trabalho. E hoje, nosso programa é especialmente para vocês, minhas queridas professoras e professores. E principalmente para você, professora, que precisa fazer um exame, o exame de mama. Estamos no mês de outubro, que é o Outubro Rosa. Você sabia que o Outubro Rosa é um mês específico para você que se cuidar da sua beleza, da sua estética e também daquilo que é importante, que é a sua saúde, que é fundamental. E para falar disso, está aqui ele, que é especialista, né? Ele trabalha nessa área específica dos exames, né? Para você identificar se você tem um câncer de mama, como que está as suas mamas. E está aqui o Dr. Rafael Pelorca, que é mastologista. Prazer ter você conosco. Tudo bem, doutor? É todo meu, obrigado pelo convite de estar aqui. Satisfação é nossa. Vamos começar já falando desse mês, né? Que é o mês do cuidado da mulher, da prevenção. E qual que é a importância e por que o Outubro Rosa, né? Por que se identificou o outubro ser esse mês para as mulheres ficarem mais atentas a esse exame? Isso foi um movimento que surgiu nos Estados Unidos, né, que algumas mulheres fizeram no início uma maratona, uma corrida, chamando a atenção para a importância do diagnóstico precoce e do tratamento do câncer de mama. Sendo o câncer de mama o câncer mais incidente e o que mais mata as mulheres no Brasil e no mundo. O INCA, segundo o INCA, nós temos mais de 73 mil casos de câncer de mama para o ano de 2025. Então, esse movimento aconteceu nos Estados Unidos em outubro e, a partir daí, vários monumentos começaram a colocar a cor rosa para chamar essa atenção e a gente começou a divulgar entre os profissionais, entre os programas, né, com o apoio de vocês, divulgar isso para as mulheres, para fazer o diagnóstico, as mulheres procurarem o seu médico, fazerem o diagnóstico o mais precocemente possível, o que melhora muito as chances de cura. E esse diagnóstico é o bom e velho exame de mama? Exato. A gente sempre recomenda a mamografia, a partir dos 40 anos, tanto na saúde suplementar, e há 3 semanas atrás também o Ministério da Saúde, que recomendava entre 50 e 69 anos, passou a recomendar entre 40 e 74 anos. Então a gente recomenda que as mulheres a partir de 40 anos façam o exame de mamografia de maneira anual. Anual. E é simples hoje, por exemplo, muitas pessoas têm o convênio, né? E fica mais fácil. Mas hoje no Sistema Único de Saúde, a pessoa consegue fácil esse exame? Como que está isso? Sim, consegue facilmente. No SUS, hoje em dia, por exemplo, em Ribeirão Preto, a paciente consegue, se quiser, sozinha, pelo site da prefeitura, agendar a sua mamografia. Ela pode também procurar uma UBS perto da sua casa, junto à enfermeira, e fazer pelo programa Mulheres de Peito o agendamento da mamografia. Por esse programa, é a partir dos 50 anos. Ele manteve ainda a partir dos 50 anos. Ou procurar qualquer médico na unidade básica de saúde, que ele pode fazer a solicitação do exame para você, principalmente os médicos ginecologistas. Perfeito. E fala para a gente, o que de fato, né, leva, impacta essa doença, né? O que a pessoa pode evitar para não ter aí essa doença, né? O que ela, antes até do exame, né? O estilo de vida, o que ela faz que de fato pode levar a ter? Então, o câncer de mama não é uma doença unifatorial, é uma doença multifatorial. São vários fatores que incidem para o aparecimento do câncer de mama. Se você pegar todas as mulheres que têm câncer de mama, em torno de 10% delas possuem alguma mutação genética que aumenta o risco dela para o câncer de mama. Os outros 90%, nós não conhecemos, a princípio, um fator genético específico. Então, entra muito aí a questão do estilo de vida. Então, a gente recomenda, né, uma atividade física, uma alimentação saudável, né, a manutenção do peso corporal.
A gente vê também que as pacientes que nunca gestaram e as pacientes que nunca amamentaram também têm mais risco para o câncer de mama. Então, amamentar, além dos benefícios que tem para a mãe e para o bebê, também reduz o risco de câncer de mama para essa paciente. Olha que interessante. E o câncer de mama hoje, ele está em quantos por cento a chance de cura total, né? Como que está isso aí? Isso melhora de acordo com a precocidade que você faz o diagnóstico. Então, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior é a chance de cura dessa paciente. No geral, nós temos em torno de 80% até 90% de chance de cura do câncer de mama, hoje em dia, mas quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhores são as chances dela. E quais os sinais de alerta que a mulher tem que ficar antes até de fazer o exame? Tem alguma coisa que possa ali ela identificar? Então, eu gostaria de reforçar que o diagnóstico ele deve ser feito até antes mesmo da paciente sentir alguma coisa. Então, por isso, a recomendação que as pacientes façam a mamografia a partir dos 40 anos, mesmo sem nenhum sintoma. Todas as pacientes. Mas a paciente geralmente apresenta algum nódulo, alguma nodulação, uma bolinha que ela sente na mama, ou então ela pode ter um espessamento da pele da mama ou da região da areola, do mamilo, ou aumento da região da axila, dos linfonodos axilares, que o pessoal chama de íngua, ou a saída de secreção pela região do mamilo. Ali a gente tem uma saída de secreção, principalmente quando é sanguinolenta e espontânea, sem apertar, sem nada, que ela pegue o sutiã e tenha uma mancha de sangue. São fatores, são sintomas que podem que podem mostrar o câncer de mama. Mas é muito importante que o diagnóstico seja feito antes desses sintomas aparecerem. E o ideal é que após os 40 anos o exame seja feito uma vez por ano? Isso, uma vez por ano. Recomendado. A gente recomenda que a partir dos 25 anos ela já faça consultas com o seu ginecologista, né, para fazer os exames normais, fazer Papa Nicolau e também seja examinada a mama pelo médico ginecologista. E a mamografia seja feita a partir dos 40 anos, hoje recomendada até 74 anos. Porém, se a paciente estiver bem, hoje a gente sabe que a paciente vive muito mais. As mulheres no Brasil têm uma expectativa de vida mais alta, então que ela mantenha o exame de mamografia até que ela esteja bem de saúde. E por que até 74 anos? Depois não tem mais risco? Isso, acho que o Ministério da Saúde pegou a expectativa de vida da mulher brasileira. Né? Antes eles deixavam até 69, hoje passaram até 74. Mas eles recomendam que, se a paciente estiver bem na sua saúde, fazendo suas atividades diárias, né, que esta paciente pode e deve manter o exame de mamografia. Entendi. E por que nas mamas? Por que essa região é uma região que tem essa tendência do câncer na mulher? Então, é uma glândula, né, que ela mostra, como é que eu posso dizer? Nas mulheres, a maior incidência é na mama, como no homem é na próstata. Né? São os órgãos que têm a maior incidência desse tumor e o envelhecimento é um fator de risco importante para o surgimento da doença. Por isso que eu falei também, as mulheres que nunca amamentaram, a mama ela se mantém uma mama, entre aspas, jovem, que tem muita glândula. E isso é uma mama que tem mais risco. Tem mais risco. Interessante. Doutor, qual que é a mensagem que você quer deixar para as mulheres? Eu queria agradecer a sua participação, acho que é fundamental. Sei, e você participa de programas aqui na casa também. Eu cheguei até você devido a assistir você aqui no programa. A gente sempre traz médicos aqui, e nós temos um cuidado muito grande com a saúde. E o Outubro Rosa não é diferente, né? Eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez e lembrar as mulheres da importância do diagnóstico, a importância de procurar o seu médico ginecologista, seu médico mastologista e fazer a mamografia anualmente. Hoje, por exemplo, na Secretaria de Saúde de Ribeirão, segundo as informações que nos foram passadas, sobram até exames de mamografia. A gente não chega a atingir aquilo que a Secretaria de Saúde coloca como meta anual. Né? Então, é muito importante os pacientes procurarem, né, os seus postos de saúde, fazerem exame de mamografia, que o diagnóstico precoce facilita muito o tratamento e melhora muito a sobrevida dessas pacientes. E ficar alerta também com relação à genética, que o senhor falou, né? Tem até hoje a possibilidade de a pessoa fazer exame, né? Sim, as pacientes que, por exemplo, que têm casos na família, conversarem com o seu médico, elas vão começar a mamografia antes e não aos 40. Dependendo dos casos familiares que ela tem, pode ser solicitada a avaliação da genética, como você disse. Alguns genes, por exemplo, BRCA1, que é aquele da Angelina Jolie, que ela tinha na família. E retirou os seios, né? Isso, a Angelina Jolie, a mãe dela teve câncer de mama, a irmã da mãe, a tia também teve, e ela fez uma avaliação do DNA dela, e ela tinha uma mutação em um gene chamado BRCA1. E aí, antes
do aparecimento da doença, ela fez a cirurgia. Então, por exemplo, as pacientes têm em torno de 10% de risco de câncer de mama ao longo da vida. Quem tem essa mutação específica tem de 60% a 80% de risco. Então, daí a importância dela ter feito a mastectomia profilática, preventiva, no caso dela. Entendi. E aí não tem chance nenhuma, né? Você retirou reduz ali, 90% do risco. Você recomenda que as pessoas façam isso? E tem um exame que você consegue identificar o DNA, né, os riscos. O senhor recomenda fazer esse exame? Tem as suas recomendações, inclusive na medicina suplementar, em alguns locais no SUS, no Hospital de Amor de Barretos, no Hospital das Clínicas de Ribeirão, porém não são em todos os pacientes. São pacientes que têm essas indicações. Geralmente pacientes com cânceres de mama específicos e que têm mais casos na família. Alguns pacientes, a mãe teve câncer de mama, às vezes a irmã teve câncer de mama. Esses pacientes têm indicação dessa avaliação do DNA, sim. Então, resumindo, qualidade de vida, né? Atividade física, uma boa alimentação, né? Não vou falar evitar, mas cortar cigarro, né? Bebidas, né? De certa forma também acho que deve contribuir. E, claro, né? O exame diagnóstico. Perfeito, sem dúvida nenhuma. Então, atividade física, manutenção do peso corporal, interromper o tabagismo e o etilismo são fundamentais. E mesmo fazendo tudo isso, tem chance ainda de ter? Tem chance de ter. Por isso que todas as mulheres devem fazer seus exames. Mas o risco reduz, por exemplo, com atividade física e manutenção do peso corporal até 30%. É 30%. Fazendo academia com atividade física já... Perfeito. Doutor, eu queria agradecer sua participação. Eu acho que é fundamental e toda vez que tiver assuntos pertinentes, não só a questão das mamas, mas com relação também, né, à medicina de forma geral, o senhor está mais convidado a vir ao nosso programa. Eu agradeço, muito obrigado e estou à disposição quando vocês precisarem. Gratidão é nossa. E você não sai daí, agora vamos falar de outro assunto que, na verdade, estamos precisando trazer aqui, que é a questão dos moradores em situação de rua. Vamos falar de Mais Saúde e Câmara Municipal com a vereadora Duda Hidalgo. Então não sai daí, depois da chamada aí, já voltamos aqui com mais entrevista para você. Voltamos aqui com vocês, queria agradecer a sua audiência toda quinta-feira às 20 horas, sábado e domingo em horários alternados. E agora voltamos para falar de uma frente parlamentar importantíssima de combate à tuberculose. Está aqui comigo ela que é a vereadora Duda Hidalgo e também o professor da área de enfermagem aqui da USP, Ricardo Arsenso. Prazer ter vocês aqui com a gente para falar desse assunto importantíssimo, né? E parabenizar também pela frente, que é uma frente que com certeza cumpre um papel, acho que fundamental em nossa cidade. Com toda certeza, Sardinha, a gente que fica feliz de estar aqui junto com você. O tema da tuberculose é um tema muito importante para a gente tratar, porque, assim, algum tempo atrás, a tuberculose foi um grande problema generalizado dentro do nosso país. E aí, a saúde avançou a um ponto em que hoje a gente tem a cura da tuberculose. Mas, infelizmente, se acredita que ainda tem pessoas que estão morrendo dentro do nosso município por conta da tuberculose. Aqui em Ribeirão? Aqui em Ribeirão Preto. E a gente não fala sobre isso porque essas pessoas que têm sido vítimas da tuberculose são, no geral, um público em extremo estado de vulnerabilidade. Então, pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, em situação de rua, privadas de liberdade, pessoas que são, no geral, invisíveis para a sociedade. E por isso que a gente precisa falar tanto sobre a tuberculose, porque a tuberculose tem, sim, feito vítimas dentro da nossa cidade e, majoritariamente, têm sido pessoas pretas e pardas, pessoas negras. Também, aproveitar aqui o professor da área de enfermagem, a tuberculose ainda é muito comum nos presídios? A tuberculose é uma doença altamente endêmica no Brasil e ela afeta principalmente populações e grupos em situação de vulnerabilidade social. Então, quando a gente vai olhar para as populações mais afetadas, nós temos as populações privadas de liberdade, tem um alto risco de adoecimento e também uma alta incidência de tuberculose no sistema prisional. E isso faz com que a tuberculose, onde você tem unidades prisionais, essa coletividade está em risco pelo fato da disseminação da tuberculose. Então, é um grande desafio. Além das populações privadas de liberdade, uma outra população altamente atingida é a população em situação de rua, também, que é um dos grandes desafios que a gente tem no que se refere a esse projeto de enfrentamento à tuberculose. E onde entra a frente, né, nesse trabalho? Qual que seria o trabalho
da Frente Parlamentar, Duda? A gente levantou duas principais bandeiras que, para a gente, são muito, muito urgentes aqui dentro da nossa cidade, Sardinha. A primeira é garantir que todo mundo consiga ter acesso ao tratamento e possa cumprir esse tratamento. Por quê? A gente tem altos índices de descontinuidade do tratamento. Pessoas que começam a fazer o tratamento e abandonam ele. E por que isso? O tratamento da tuberculose, ele dura 6 meses e ele envolve 3 medicamentos diferentes. Medicamentos que são muito fortes e as pessoas não conseguem fazer o uso da medicação de barriga vazia. Esse é o quão grave é. Por isso que os moradores de estação de rua, em tese, são os mais prejudicados. Exatamente. E aí, durante a pandemia, teve uma iniciativa que foi muito bacana, que foi a concessão de 200 cartões Bom Prato, que são cartões mesmo que a pessoa podia ir lá sem nem precisar do pequeno dinheirinho, né, do 1 ou 2 reais, para conseguir fazer sua alimentação dentro do Bom Prato. E só 10 desses cartões hoje, se eu não me engano, estão em uso. Então, a gente quer a retomada dessa política para que a população em situação de rua possa ter acesso à alimentação cumprindo o tratamento. Para além da questão da distribuição de cestas básicas para outros pacientes também da tuberculose que estão em insegurança alimentar. Também é preciso que a gente garanta que essas pessoas tenham comida para conseguir continuar o tratamento. E o segundo problema que a gente enfrenta, que também é muito grave aqui dentro da nossa cidade, é garantir que a população em situação de rua vai ter um local em que ela vai conseguir se isolar e não também perpetuar a continuidade da perpetuação da contaminação ali da tuberculose. Hoje, não tem um equipamento dentro da nossa cidade que acolha a população em situação de rua que foi diagnosticada com tuberculose e que ainda está na fase de transmissão. Por mais que sejam só 15 dias de tratamento até essa pessoa parar de transmitir, hoje, nesses 15 dias, essa pessoa não tem onde ficar. E, claro, né, transmite de certa forma. Não tem vacina? Nunca teve nada nesse sentido? Muito boa a sua pergunta. Nós temos uma vacina que tem... ela não tem eficácia duradoura. Hoje nós temos o BCG. O BCG é extremamente importante porque ele vai proteger contra as formas graves da tuberculose na primeira infância. Mas ao longo do processo de desenvolvimento, quando adulto, a vacina BCG ela perde eficácia. Daí a gente ter esse número de pessoas que adoecem pelos condicionantes, pelos determinantes sociais, pelas situações de vulnerabilidades que se encontram essas pessoas. Olha só, e a tuberculose é uma doença bem antiga, né, Ricardo? Ela, na verdade, já, né, se manifesta aí. É uma doença que começou mais com a população indo para a cidade, né? Isso, tuberculose é uma doença que remonta ao início da civilização humana. A gente tem aí fragmentos das primeiras múmias egípcias nos fenícios, há praticamente 5.000 anos atrás. E é uma doença que se perpetua até hoje, por quê? Por conta dos condicionantes e mazelas sociais que ainda são muito fortes. Então, para falar, por exemplo, Ribeirão Preto, um município com tamanha riqueza, ele é contrastado por um número de pessoas que estão adoecendo e morrendo de tuberculose, apesar de ter tecnologias diagnósticas, ter tratamento disponível, gratuito no Sistema Único de Saúde. Então, o grande desafio que se tem é não responder setorialmente, né? Achar que a solução só está no medicamento. O medicamento ele é importante, mas precisa ser articulado outros mecanismos de proteção social. A questão da alimentação é um fator super importante. A Organização Mundial da Saúde mostrou isso. O risco de pessoas em subnutrição de adoecer de tuberculose é praticamente 5 a 10 vezes mais do que a população geral que está em boas condições de alimentação. Quais são os sintomas da tuberculose para quem está em casa, não conhece, que às vezes parece uma coisa distante, né? E não é, né, Duda? É tão distante assim. Tuberculose é uma doença transmissível que se dá de homem a homem, através dos aerossóis. Como uma pessoa doente espirra, elimina os bacilos e as pessoas que respiram aqueles bacilos acabam se infectando. Os principais sintomas da tuberculose pulmonar, porque nós temos as formas extrapulmonares, a forma pulmonar que é a tosse, a perda de peso,
sudorese noturna e também totalmente inapetência, né? Mas principalmente a tosse é um sintoma da tuberculose. A tosse, por quanto tempo a pessoa deve ficar preocupada? A literatura ela tem mostrado que a tosse, mais ou menos de 2 semanas, já é uma fase sintomática da doença. Então, 2 semanas tossindo já é bom procurar, né, uma ajuda médica. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. E Duda, qual que é a primeira ação que a frente vai se desdobrar com relação a essa questão? A gente está organizando uma grande reunião e dentro dessa reunião, ela ainda não está com data disponível, porque a gente ainda está dialogando com tanto o secretário da Saúde quanto o secretário da Assistência Social para garantir a participação dessas 2 secretarias dentro dessa reunião, que vai ser quase uma reunião de rede. A gente precisa se articular não só em um setor, mas em múltiplos setores para a gente conseguir tratar da pauta da tuberculose. Ela não é só uma questão de saúde, ela é uma questão social. E por isso a gente precisa envolver mais de uma secretaria, dentro desse debate. E uma coisa que eu gostaria de falar também é que no lançamento da frente foi muito bacana. A gente conseguiu agregar inúmeros setores e movimentos dentro do lançamento da frente. Inclusive, a gente teve também representação do Ministério da Saúde. Que legal, olha só que interessante. Isso demonstra essa união, né, que é do tanto governo municipal, governo federal, você, vereadora, né, você que é professor da área da saúde, enfermagem, para tentar, né, diminuir. Hoje você tem quantos números, né? Tem esses números hoje de pessoas infectadas? Hoje, Ribeirão Preto, em 2023, registrou 220 casos de tuberculose, o que equivale a uma incidência de 30 casos para cada 100 mil. O que faz com que a cidade seja classificado como município prioritário ou município de alta carga da tuberculose. E a tuberculose, quando tratada, não tem risco de morte, né? A tuberculose, quando... isso muito boa a sua pergunta, por que tuberculose? Tuberculose é uma doença transmissível que mais mata entre as doenças transmissíveis. É a que mais mata. É a mais mata. Perdendo, ela agora... passando a Covid, depois da Covid, é a doença que mais mata. E o que acontece? Principalmente nos 2 primeiros anos que uma pessoa se torna infectada. Então, por isso que é extremamente importante o diagnóstico precoce e o tratamento para prevenir a morte por tuberculose. Você falou um número aí que eu achei interessante. Você falou nos primeiros 2 anos a pessoa pode morrer. Então, não é rápido o tratamento. O risco de adoecimento nos 2 primeiros anos, depois que ela se torna infectada, é muito alto. E isso a literatura tem mostrado. Mesmo se tratando da doença? Não. Eu estou falando numa condição em que a pessoa não é tratada. Não é tratada. Quando ela inicia o tratamento tem 99,9% de eficácia. Hoje nós temos o tempo de tratamento para pessoas que são sensíveis aos esquemas padrão, nós temos 6 meses de tratamento e tem alta eficácia. Mas o que é importante? Precisa se garantir um tratamento ininterrupto. Ele não pode parar de tratar, porque se ele parar de tratar, ele vai desenvolver, o risco de desenvolver formas resistentes é muito maior e, portanto, os prognósticos não favoráveis aumentam, a chance dos prognósticos não favoráveis. E é difícil esse tratamento, 6 meses? É só tomar uma medicação? A medicação, ela é toda via oral, né? Ela tem alguns efeitos colaterais, por isso que é importante esse acompanhamento sistemático pelos serviços de saúde, né? Nós temos uma tecnologia, inclusive que Ribeirão Preto é referência no Brasil, que é o tratamento diretamente observado. Quer dizer, um profissional acompanhando a tomada de medicação cotidianamente. Né? Isso eleva a adesão ao tratamento. Então, um trabalho belíssimo que o Ribeirão Preto desenvolve é através do consultório na rua. Então, as equipes no consultório na rua fazem um belíssimo trabalho com as pessoas em situação de rua. Mas, lamentavelmente, o Ministério da Saúde mostra de 100 pessoas que iniciam um tratamento de tuberculose, pessoas em situação de rua, apenas 54 delas concluem o tratamento. Quer dizer, nós temos um grande desafio que é garantir a adesão do tratamento entre essas populações, entre as pessoas. Daí a importância da intersetorialidade, da articulação com a habitação, com a alimentação,
para dar dignidade para que essa pessoa recupere e se restabeleça. E passa por aí também, né, Duda, a política pública para que a pessoa tenha, de fato, um local além da rua, né, que isso parece que também em Ribeirão Preto não acontece a contento, né? A gente vai receber aqui no programa o Elson, né, daqui a pouquinho, que é representante do Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua, né? E que vai saber falar melhor do que eu sobre isso. A grande tristeza que a gente tem, Sardinha, é que não é algo que está fora das nossas possibilidades enquanto município de fazer, entendeu? Não é uma política pública que é inviável. A gente não está falando aqui de tacar pedra na lua, entendeu? A gente está falando de uma política que já deu certo em outros municípios de acolhimento, de tratamento, e a gente está vendo, infelizmente, dentro da nossa cidade, os casos de tuberculose aumentarem ano a ano. A gente teve uma baixa durante a pandemia dos casos de tuberculose, mas hoje a gente tem mais casos do que a gente tinha pré-pandemia. Então, a gente está regredindo. E a gente precisa avançar na erradicação da tuberculose. E isso vem de garantir que a população em situação de rua tenha acesso ao direito à saúde, algo que não é negado só quando a gente fala da tuberculose, mas que é negado nas mais diversas formas dos atendimentos que são necessários para essa pessoa. A gente teve caso de violência contra a população em situação de rua, que já tomou inúmeras manchetes na nossa cidade, quando essas pessoas tentam acessar o BS, UPA. E é direito dessas pessoas acessarem o tratamento em saúde. Então, já é bastante estigmatizado. Quando a gente vai falar da entrada dessas pessoas dentro do sistema de saúde e o cumprimento do tratamento, seja ele qual for, também tem outro grau de complexidade. A gente não pode esquecer que as pessoas em situação de rua são pessoas. Sim. E tem um detalhe, né, Duda? Não sei se você está acompanhando, eu creio que sim. Eu vi hoje, não sei se no Jornal Tribuna, que nesse ano a letalidade policial já ceifou 15 vidas, né? Inclusive pessoas em situação de rua. E essa semana agora uma briga, uma violência, na verdade, de um homem com a sua esposa, resultou também em outra morte. E segundo apurado, a arma de choque não funcionou também, como aconteceu com a pessoa em situação de rua também, né? O caso do Bruno lá, que se criou a lei, que você vai falar daqui a pouco. Como que vocês lá na Câmara estão vendo essa questão da letalidade da Polícia Militar? É uma verdade dura de ser dita, mas que precisa ser dita. A violência, ela é, sim, institucional. E ela precisa ser tratada da mesma forma, institucionalmente. A gente precisa garantir que não haja impunidade. Quando você tem impunidade, quando acontece algum desses casos e a pessoa sai impune daquilo, você está estimulando que aquele comportamento continue a acontecer repetidas vezes. A gente está dentro de um dos municípios mais violentos do Brasil, Sardinha. Dentre um levantamento que foi feito pelo próprio Ministério da Justiça, dentre os 5 mil municípios que a gente tem dentro do nosso país, tem ali 160 que concentram metade das mortes intencionais violentas. Então, metade das mortes intencionais violentas, dentre os 5 mil municípios, estão em menos de 200 deles. E Ribeirão Preto é um desses municípios. Está nessa estatística. Está dentro dessa estatística. E a gente precisa lidar com esse problema. E, para mim, isso vem de fazer política pública. É um absurdo que a gente tenha o silêncio da prefeitura com um caso como o caso que aconteceu com o Bruno. A gente teve uma pessoa que estava desarmada, morta a queima-roupa. Isso não pode acontecer. E a prefeitura deveria ter, sim, se posicionado. Mas, tendo em vista o não posicionamento da prefeitura, nós, enquanto legislativo, nos posicionamos. O nosso mandato foi lá e propôs um plano de enfrentamento à violência institucional contra a população em situação de rua, enfrentando de frente esse problema. E eu espero que essa lei, que a gente apelidou de Lei Bruno, em homenagem ao Bruno, por conta do que aconteceu com ele,
ele que foi vítima, né, dessa violência, eu espero que essa lei seja aprovada, seja sancionada e seja aplicada aqui dentro da nossa cidade. Toda certeza, porque a segurança é para todos, né? Tem que ter uma política de segurança. Mas eu queria agradecer mais uma vez, professor, enfermeiro da área de enfermagem, pelo seu trabalho e quiser passar uma mensagem sobre a importância não só da prevenção, mas do trabalho que vocês vêm fazendo lá na faculdade, né, na USP. Só deixar essa consciência social que tuberculose é uma doença curável e a gente tem que trabalhar o estigma de cada um, né? Porque há muito preconceito no entorno da tuberculose. E quando a gente intersecciona com outras vulnerabilidades, por exemplo, pessoas em situação de rua, populações privadas de liberdade, indígenas, imigrantes, refugiados e apátridas, se somatizam o estigma e preconceito. Então, gostaria de deixar aqui para a população ribeirão-pretana, minha querida cidade, que nós temos o tratamento disponível no sistema de saúde, altamente de qualidade, e esse é um ponto que a gente precisa colocar. Então, se você conhece alguém que tem tosse há mais de 2 semanas, que procure uma unidade de saúde e nos ajude nesse projeto de enfrentamento da tuberculose em Ribeirão Preto. Muito obrigado. Vereadora Duda, eu vou pedir para ficar aí, porque o Elcio vai entrar e você vai falar um pouquinho mais dessa questão. Fica aí, não sai daí, que tem mais Ribeirão em Movimento. Agora a gente vai falar sobre as políticas públicas para os moradores em situação de rua. Então não sai daí não. Voltamos e agora para falar das políticas públicas ou falta delas com relação à população em situação de rua. E está aqui, não poderia ser diferente, o nome que é conhecido em Ribeirão, mas em todo o país, que ele faz parte de um movimento nacional em defesa da população em situação de rua. Elson de Paula, prazer ter você conosco novamente aqui. Prazer é meu, muito bom estar no Ribeirão em Movimento, tá? Assisto sempre o seu programa, parabéns pelo trabalho. E vamos lá, vamos falar sobre o tema da noite. Então, a gente estava até comentando, a Duda está aqui presente, já estava participando do outro bloco, para falar da Lei Bruno, né? Que é aquele rapaz que foi morto lá, né? Ali pelos policiais militares naquela contenção. E está sendo analisado a situação, se de fato era necessário aquele tipo, né, de conduta, né, com uma pessoa desarmada. E segundo a apuração preliminar, a arma de choque parece que não funcionou também. E qual que é o seu posicionamento como movimento, Elson, com relação ao que aconteceu ali? Olha, quando ocorreu a morte do Bruno, eu estava inclusive no centro da cidade. Eu estava indo para o Hospital São Francisco, tá, para atender um pedido dos médicos, porque minha mãe estava internada lá. E eu não consegui ir até o local. Inclusive foi um produtor da casa aqui, da TV Tati, que me avisou. Tá? Depois, então, eu comecei tive acesso ao boletim de ocorrência, comecei a tomar ciência do que ocorreu. Tá? Eu conhecia o Bruno, tá? Eu realizei algumas rodas de conversa há 1 mês, 2 meses atrás, e ele participou. Um rapaz pacífico, tá? Não era agressivo, muito educado. Tá? Todos os que o conheceram, nós temos aí amigos que o conheceram, falam a mesma coisa. Tá? É interessante que o boletim de ocorrência cita que, aliás, foi dito para a imprensa no dia que ele estava armado com uma faca e que ele estava em estado alterado. Tá? Essa faca não aparece no boletim de ocorrência. E as informações do estado emocional dele, psicológico dele, também não são mencionadas. Há um relato assim muito breve sobre isso. E detalhe, nós tomamos ciência de que a abordagem começou na rua, na Amador Bueno, esquina com a General Osório. Foi lá que os policiais o viram e o abordaram. Tá? As imagens que nós temos são da esquina da São Sebastião com Amador Bueno, um quarteirão depois, tá? Que são imagens de uma loja de joias que
tinha câmera e filmou ali toda a situação, quando eles o jogam no chão, né? Tentam imobilizá-lo, ele apanha, né? Um dos policiais deixa a arma cair. Detalhe, ele deve ter visto a arma do policial caindo e ele não tenta pegar. Tá? Ele se levanta e tudo que a gente vê ali, a impressão que nós temos é que ele não está agredindo, ele está sendo agredido e se defendendo. Tá? Quando ele tenta dar um soco no policial, é mais um gesto de defesa, porque ele apanhou muito ali. Né? E, naquele momento, então, ele leva o tiro a queima-roupa. Essa questão da arma de choque não aparece nesse vídeo. Se aconteceu, foi nesse trecho entre o quarteirão ali da esquina da General Osório, que é o calçadão, até a São Sebastião. Tá? E nesse trecho nós não temos imagens liberadas. Tá? Não aparecem imagens. Então, nós não sabemos o que aconteceu desde o início da abordagem dos policiais até essa esquina. Então, fica essa lacuna que nós, então, esperamos que a Polícia Civil faça uma investigação, abra um inquérito e faça uma investigação bem apurada para a gente entender o que aconteceu. Bruno tinha 27 anos, tá? Ele foi um menino, ele nasceu em Miguelópolis, a mãe se separou do pai dele e levou ainda criança para Ituverava, moraram em Ituverava até os seus 20 e poucos anos. A mãe tinha problemas renais, fazia hemodiálise aqui em Ribeirão Preto, acho que no HC, criou um menino com uma educação muito correta, ele era um menino bom. E quando ela faleceu, ele trabalhava em São Joaquim da Barra, e todo mundo gostava dele. Ela faleceu, ele entrou em depressão, passou a fazer uso de drogas, aí veio a dependência, e em pouco tempo ele já estava em situação de rua em São Joaquim da Barra. Pouco tempo depois ele veio para Ribeirão Preto. Eu conversei com pessoas que o conheceram na infância e lá em São Joaquim da Barra, e todo mundo falava muito bem dele. Sempre um menino pacífico. Então, não dá para entender essa situação. Precisamos esclarecer muitas lacunas que nós temos aí. Isso está a cargo da Polícia Civil apenas, o Ministério Público, você como movimento, me parece que o pessoal da ONG Arco-Íris vai ter uma reunião com o comandante da Polícia Militar também, e segundo também tive alguns relatos aí pela imprensa, que está sendo até ameaçado o presidente, o Fábio de Jesus, com relação a tocar nesses assuntos aí, com relação à questão da violência à população LGBTQIA+, que o Bruno creio que estava dentro aí. Eu desconheço essa informação, estou sabendo agora, tá? Desse trabalho da ONG Arco-Íris, do Fábio, tá? É muito bem-vindo, é lógico, toda união aí, pressão que a gente puder fazer para que o caso seja investigado é importante. Eu faço parte também do Fórum Pop Rua RP, tá? Que é um fórum de defesa da população em situação de rua. Já conversei com um dos cofundadores do fórum, que é o Dr. Douglas Marques, que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Tá? Nós já trabalhamos juntos em outras questões de violência com a população em situação de rua. Ele ficou de entrar em contato com a delegacia responsável pelo caso para saber sobre a abertura do inquérito. Isso é o mais importante nesse momento. Sim. Sem o inquérito, o Ministério Público também não vai ser acionado. Perfeito. Então, essa já é uma questão que, inclusive, se não foi aberto, a OAB entra também nos ajudando a cobrar essa questão. Mas o movimento que eu represento, o fórum, também vai cobrar isso. Tá? Nós não podemos deixar essa situação, tá, como está. Eu te falo assim com um pouco de surpresa, tá,
que eu acompanho a questão da violência com a população em situação de rua já há alguns anos em Ribeirão Preto. Ela sempre existiu, mas num tratamento mais hostil, mais violento. E detalhe, a gente não quer endemonizar a polícia militar. Não é esse o nosso objetivo. Tá? Nós sabemos que a polícia militar é necessária e o trabalho da polícia militar é importante. Porém, neste caso, em outros mais, a gente tem questionado certas posturas. Tá? E eu não esperava uma morte como essa em Ribeirão Preto. Tá? Isso, para a gente, foi uma surpresa. Tá? Nós nunca tivemos um caso como esse. Tá? Um tiro a queima-roupa. Tá? Então, é muito sério, é muito grave. Então, nós não podemos deixar isso passar em branco. Tá? Assim como não podemos também deixar passar em branco o aumento da violência com a população de rua por parte de forças de segurança, como o GCM também. Tá? Também está acontecendo esse problema. A GCM tem expulsado a população em situação de rua de praças, tá? de locais públicos. Tá? Anteontem eu recebi uma denúncia de um morador da Vila Virgínia, que naquela praça em frente ao Savenhago da Vila Virgínia, a GCM esteve lá. Tá? Lá tem um grupo de pessoas em situação de rua que vive ali e recolheu os seus pertences e, pior que isso, cobertores e colchões, eles rasgaram. Tá? Existe uma liminar do Supremo Tribunal Federal, através da ADPF 976, tá? Que foi estudada pelo ministro Alexandre de Moraes, e existe uma decisão tomada por todos os ministros do Supremo que proíbe a remoção de pertences da população em situação de rua em todo o território nacional. Tá? E isso aconteceu nessa praça. Essa pessoa já me relatou que várias vezes isso tem acontecido lá. Tá? Esse tipo de atitude, que a gente pode chamar de higienismo, tá? Tem prejudicado, inclusive, o trabalho do consultório na rua, que o professor Ricardo Arcêncio comentou aqui, que a vereadora Duda comentaram, tá? Da equipe de vigilância em saúde, que visitam essas pessoas em situação de rua nesse local, que precisam de um tratamento clínico, que precisam tomar uma medicação, e elas são expulsas desse local. Esses grupos de trabalho na saúde chegam lá e não encontram essas pessoas. O tratamento é interrompido. Então, tem uma série de implicações nessas atitudes que nós precisamos conversar. Claro. Né? E elas precisam cessar. E é nisso, então, que eu acho tão importante a criação da frente parlamentar, né, da tuberculose, que nasceu, né, vereadora, dentro do Comitê Municipal de Tuberculose. Essa foi uma sugestão que ela fez no Comitê Municipal de Tuberculose, que eu tenho o prazer de poder dizer que eu faço parte, junto com a vereadora e junto com o professor Ricardo Arcêncio. Que maravilha. Tá? Eu queria, na verdade, falar que nosso tempo já acabou, gente. Duda, se você quiser passar aí, primeiro agradecer também a sua participação e da criação daquela comissão da ditadura militar. É isso. Que eu acho que é importante. Você e a vereadora Judete, isso? Isso mesmo. A gente, enquanto eu atualmente estou presidindo a Comissão de Direitos Humanos e Igualdade Racial. E já algumas vezes, ao longo da história da nossa cidade, a gente teve ensaios de pessoas tentando mapear o que aconteceu aqui no período da ditadura. Porque a maior parte das pessoas acha que a ditadura só aconteceu nos grandes centros urbanos, capitais, e esquece que aconteceu dentro do interior do estado de São Paulo, esquece que aconteceu em muitos territórios do nosso país. E aqui dentro da nossa cidade,
a gente teve o apagamento intencional do que aconteceu dentro da ditadura, dos horrores da ditadura. E ainda mais em tempos em que tem gente que ainda vai para a rua para pedir a volta da ditadura, a gente precisa lembrar do que aconteceu para impedir que isso se repita. Com certeza. A gente não pode ter uma ditadura de novo manchando a história da nossa cidade. A gente precisa, assim como eu falo muito, avançar enquanto sociedade, não retroceder. Então, nós, enquanto Comissão de Direitos Humanos e Igualdade Racial, o Coletivo Popular Judete Zilli, a gente aprovou ontem a criação de um Comitê Municipal de Memória, Verdade e Justiça. E a gente vai fazer um mapeamento do que aconteceu aqui. Então, com parceria com o Sistema Nacional de Arquivos, com os arquivos que a gente tem dentro das comissões da verdade, da Comissão Rubens Paiva, a gente vai coletar todos esses documentos, filtrar os documentos que são os documentos daqui da nossa cidade e aí contar essa história que ainda não foi contada. Com toda certeza, eu que sou da área de história, eu acho que não só fundamental, é urgente e necessário que se faça esse trabalho para quem ainda não entende ou porque é picareta mesmo que defende um regime autoritário, entenda de vez que ditadura nunca mais. Queria agradecer, obrigado, Lidalgo. Muito obrigado, meu querido Elson, e está sempre à disposição o programa pelo seu trabalho, exemplar e inspirador a todos nós. E você não sai daí, porque agora tem TV O Demo com Chico Poli, com as notícias do Magistério Paulista e, claro, nosso deputado estadual e segunda vice-presidente da POSP, com a TV POSP, logo após o nosso programa. E até semana que vem. No programa de hoje você verá a segunda parte do 28º Congresso da APOSP. Vai saber mais sobre a plenária do dia 3 e vai conferir a ação parlamentar da professora Bebel. Acompanhe. O 28º Congresso da APOSP teve diversos temas em pauta. Os desafios do sindicalismo num mundo em constante transformação foi um dos debates mais intensos. Com a presença de convidados como José Dirceu e Valério Arcari, professores e professoras participaram ativamente do segundo dia de debates. Nós optamos por ter uma mesa que pensasse, sim, de forma corporativa, a vida dos professores e das professoras e dos profissionais da educação. Mas uma mesa que também debatesse a importância da política na vida da educação, porque a educação também tem política e a gente não pode negar. Nunca foi tão importante a educação como nesse século. Toda a revolução que estamos assistindo, tecnológica, científica, a era digital já é uma realidade nas escolas. As escolas precisam, os governos precisam correr atrás do tempo já. A inteligência artificial está chegando, a robótica. E principalmente as mães hoje reivindicam 2 direitos. Meu filho na escola integral o dia todo e meu filho com profissão saindo do ensino médio. Então nós precisamos priorizar a educação, mais ainda já que os governos do presidente Lula têm priorizado. Principalmente que nós passamos pelo governo do Bolsonaro e sabemos o que ele fez com a educação, o desmonte que foi feito na educação. Política sindical e política educacional também são políticas permanentes da APOSP e foram amplamente debatidas neste congresso. Essa luta que nós vamos fazer, ela é, no médio e no curto prazo, uma luta em defesa da educação e do país. E esse congresso está acumulando, informações, análises, reflexões. Hoje nós estamos vivendo um momento ímpar e esse congresso tem uma tarefa fundamental de apresentar um plano de lutas para consolidar esse sindicato como um instrumento de luta de toda a classe trabalhadora, no caso dos trabalhadores da educação de São Paulo, mas que certamente impacta na vida de toda a sociedade do Estado de São Paulo. O Congresso da POSP está tendo um olhar horizontalista, como a nossa companheira Bebel tem colocado muito fortemente nas mudanças estatutárias que vamos fazer nesse Congresso. Precisamos abrir a POSP para a sociedade civil, para as outras entidades e fortalecer, sim, a educação e a classe trabalhadora. Encontros como estos redundan en mayor beneficio para la educación pública, juntar
abocarnos a pensar colectivamente la educación es importantísimo para nuestra labor como docentes, y encuentros como estos se abocan a eso y no tengo duda que van a lograr muy buenos acuerdos y muy buena unidad de trabajo y de lucha. Podemos compartir las experiencias para que como maestros vayamos avanzando en el tenor de políticas públicas que nos puedan favorecer a todas e a todos. Os congressos sempre teve para a POSP uma importância muito grande, porque é a instância máxima de deliberação do sindicato. E esse ano está firmemente empenhado na luta por democracia, por melhoria da qualidade de ensino, para que os professores do estado de São Paulo tenham a oportunidade de poderem ter um trabalho digno, um trabalho decente. A gente está aprovando também aqui um plano de lutas, que esse plano de luta é para que a gente possa enfrentar da forma que o governador precisa, para que a gente possa melhorar não só a educação, mas também as condições de vida dos trabalhadores de educação no estado de São Paulo. E é só lembrar que o ano que vem, 2026, é um ano eleitoral, portanto, essa categoria tem a chance de trocar o governador, o gestor público estadual, tem a possibilidade de colocar um governante que realmente tem interesse com a educação e dê uma atenção especial para esse setor, para a educação e para os profissionais da educação que são tão discriminados. Próximo passo é Brasília, dia 29 de outubro, onde nós vamos protestar, fazer um grande ato contra a reforma administrativa que desmonta a carreira dos servidores públicos no Brasil. Quase 2.000 professores e professoras de todo o estado de São Paulo, representando as nossas 95 subsedes, 3 dias com grandes convidados, com grandes debates e o principal, grandes deliberações. Deliberação para o professor, para a professora, para a educação e para a comunidade escolar. Aqui se desenvolveu um novo projeto sindical, que é a articulação com todos os movimentos sociais, com todos os segmentos, porque no nosso entender, a defesa incondicional de uma escola pública de qualidade passa por todos. A sociedade precisa dos futuros cidadãos e cidadãs que serão formados nas escolas públicas. Mas mais importante que isso, penso que foi a amplitude que esse congresso teve. Primeiro, o próprio temário, a homenagem a Pepe Mujica, e aí a gente vê que é exatamente a horizontalização, é abertura, é democracia, é busca de soberania, que é a nossa palavra do momento. E domingo nós estivemos nas ruas, inclusive, pela democracia, pela soberania, para que nenhum golpista tenha anistia, e o tempo todo o debate político, ele tanto foi na política focada no estado de São Paulo, mas ao mesmo tempo alertando a população para não aceitar anistia para golpista. A categoria saiu mais unida e fortalecida depois do 28º Congresso Estadual da APEUESP e mais preparada para lutar pelos seus direitos. Nós tivemos mesas plurais aqui. Ninguém pode dizer que nós fizemos um congresso meia boca só para nós. Nós quisemos ouvir todos e todas. E assim o fizemos. Então, para vocês, um grande abraço, um beijo no coração de cada um e cada uma. E que vocês sintam-se honrados de fazer parte desse momento da história da APEUESP. No dia 3 de outubro, a APEUESP convocou uma plenária em sua sede no centro da capital paulista para defender os direitos da categoria dos professores e professoras, como resposta aos recentes ataques do governo estadual. Na pauta da plenária estava a onda de demissões de profissionais da educação que trabalham em salas de leitura e com o PROAT, Projeto de Apoio à Tecnologia da Informação, a reivindicação por melhores condições de trabalho nas escolas e outros assuntos importantes que não afetam apenas a categoria, mas toda a população. Pode correr o risco de fecharem tantas salas de aulas e o ano que vem não tem vaga para os filhos deles. É isso que vai acabar acontecendo. Demite em massa professor, não tem professor para dar aula. Então é uma cadeia de problemas. Em todas as falas, o recado era claro: a categoria vai lutar e se mobilizar para que suas demandas sejam atendidas. Nós estamos querendo dar melhores condições de vida e de trabalho para os professores, que é isso que o governo não faz e deveria fazer. Então a plenária foi muito importante, ela é uma plenária pós-congresso e nós vamos armar a luta da categoria. Esse é o recado forte para esse governo. Nós queremos dizer para o governador Tarcísio o seguinte: ou ele reintegra
todos os demitidos, seja das salas de leitura, porque a sala de leitura tem uma importância fundamental na vida dos jovens, das crianças, o PROAT, que são as TIs, aqueles que lidam com tecnologias, e também outros demitidos, ou nós vamos para uma greve. A boa notícia é que no mesmo dia, a APEUESP conseguiu uma importante vitória. A Justiça concedeu liminar em ação coletiva da APEUESP, determinando a reversão das medidas que levaram à demissão de professores. Os sindicatos estão mobilizados para garantir que essa medida seja plenamente cumprida. Na Alesp, a professora Bebel denunciou o descaso do governo estadual com os alunos com necessidades especiais e também fez um alerta. Se demitir professores que foi ao médico porque esteve doente e aí ele tem o seu vínculo cortado, no caso do professor categoria O, e mesmo os efetivos, que acaba tendo perdas também, aqueles que são concursados, eu quero dizer que nós vamos fazer uma greve, deputado, porque não dá mais. É o absurdo do absurdo, é o ápice. Uma pessoa não poder adoecer. Eu não tenho culpa de ficar doente. Hoje, por exemplo, eu tenho um problema de fígado. Eu comi uma porcaria, você fala, quem mandou só comer? Não interessa, você comeu. E aí você passou mal, como é que faz? Você não vai no médico, você não pode ir para o médico. Assim são os professores da rede pública do estado de São Paulo. Por sorte, a APEUESP ganhou uma ação, uma liminar. Se o governador derrubar a liminar, não tem importância. Nós vamos chamar uma assembleia e vamos meter uma greve. Não dá mais. Eu já dialoguei demais, chega. Isso aí para mim é uma questão de direitos humanos. O programa de hoje fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da APEUESP para acompanhar o que se passa em nossa educação pública. Até a próxima semana.